Bom dia, Carla. Como é que você está? Tudo bem? Helmut, João Gabriel. Bom dia, Ana, Zilda, Rosane, Laisa. Que bom que vocês estão aqui. Bom dia, paz de Cristo. Que a paz sempre ocupe os nossos corações, para que nós também sejamos pacificadores, né? Que a gente promova a paz também, né? Que essa paz ocupe, encha, transborde a partir dos nossos corações. Minha prima está aqui, Thaisa, que bom. Cida, que bom, Cida. Estou vendo aqui a Juliana também, Lelei, Márcia. Que Deus abençoe muito, muito as nossas vidas, nossos corações, para que a palavra de Deus nos alimente também nesta manhã. Estou vendo aqui Eliana, Graça, Eduardo, Márcia. Que bom, graças a Deus. Alba também. Eu já fixei o texto para vocês hoje, que nós vamos ler e pensar a partir dele. Marcos capítulo 10, do 17 ao 22. Eu quero ler para você esse texto e então nós vamos conversar um pouco sobre a história desse jovem rico, um homem que tinha muitas propriedades de posição, e vamos então ler, orar e conversar sobre o jovem rico, tá certo? Se você quiser, você pode convidar seus amigos, familiares, para que estejam também com a gente aqui nesta manhã, para que possam usufruir da palavra do Senhor. É a palavra de Deus o nosso alimento. Que Deus, a partir dela, fale aos nossos corações e a gente ouça a voz dele. E também queremos pedir ao Espírito Santo de Deus que seja intérprete, para que esta palavra encontre morada nos nossos corações. Bom dia, Dani. Bom dia, Amanda, Nilza, irmão Laíri. Que bom. Bem, eu quero ler para você então o texto de Marcos, capítulo 10, do 17 ao 22. Diz assim a palavra de Deus: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem, veja só, observem isso, um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Por quê? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos falar com Deus? Bom dia a todos que estão chegando aí, meu primo Laurence, Alain, minha tia Marise. Bom dia a todos, Esther, Rosalena, que bom que vocês estão aqui. Carla Soares, que a paz de Cristo ocupe os nossos corações. Rafael também. Vamos orar então, agradecendo a Deus. Deus, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui nesta manhã, diante da Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, seja intérprete. Que o Senhor, ó Deus, exponha a Tua palavra para que ela seja semente lançada no solo dos nossos corações. E que os nossos corações sejam solos frutíferos, que frutificam a 30, a 60, a 100 por um. Que a palavra que o Senhor está lançando diariamente nos nossos corações transborde nos relacionamentos, transborde no amor ao próximo, transborde, ó Deus, em nossa própria casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o marido,
das mulheres que estão aqui com os maridos, que as famílias sejam, ó Deus, o primeiro lugar em que essa palavra transborde. E depois, ó Deus, na cidade, que esse amor transborde na cidade do Rio de Janeiro, no estado e nas cidades aqui representadas, Belo Horizonte, Petrópolis, tantas cidades, Deus, no nome de Jesus, que o teu amor transborde, porque está tendo muito ódio, muita violência, sim, muito rancor, muita frieza nos relacionamentos. Que a tua palavra transborde dos nossos corações para as cidades, no nome de Jesus, amém. Que bom é estar diante do Senhor, diante da palavra de Deus. Estamos aqui diante daquele texto do jovem rico. Veja que ele é identificado como rico só lá no final, né? Diz a palavra de Deus lá no verso 21 e 22 que ele retirou-se triste diante do pedido de Cristo, porque ele era dono de muitas propriedades. Então o verso 22 diz que ele era um homem rico, um homem muito rico, possuía muitas propriedades. Mateus 19, 20 diz que ele era um jovem. Então ele era um jovem com muitas propriedades, com muito dinheiro. E o verso 18 do capítulo 18 de Lucas diz que ele era um homem de posição, ou seja, ele era um homem de posição, tinha status, tinha visibilidade social, tinha influência, ele era um digital influencer, um dono de muitas propriedades, muito dinheiro, reconhecido. E ele corre em direção, ele vai ao encontro de Cristo, ajoelhando-se, o que era incomum, ele quebra, ele torna-se incomum, porque o comum era que essas pessoas de prestígio não fizessem esse tipo de gestualidade social. Ele corre, ajoelha-se, porque ele tem uma pergunta fundamental a fazer. Uma pergunta fundamental. Ele diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Minha tia está picotando. Se vocês puderem me dar um ok, se normalizou aí, se agora está melhor. Eu não sei se a internet aqui não está boa, mas se vocês puderem me dar um ok aqui, eu imagino que já tenha voltado já. Bem, eu vou continuar caminhando. O Lelei está dizendo que normalizou, então vamos. Então veja só, este jovem rico quebrou o ritual comum, ele corre, ajoelha-se, porque ele tem dentro de si a pergunta fundamental. Aliás, a pergunta fundamental de todos nós: que farei para herdar a vida eterna? Sim, que farei para herdar a vida eterna? É a pergunta que eu e você temos, pergunta fundamental. Por quê? Porque nós, seres humanos, carregamos os nossos próprios cadáveres. O homem carrega o seu próprio cadáver. Isso nos torna piores que os animais, que não estão cônscios de sua finitude. O ser humano está consciente da sua finitude. O ser humano está consciente, sim, de que ele é um vapor, de que ele é um vento, de que ele é uma brisa passageira. E por isso, por carregar o seu próprio cadáver, por estar cônscio de sua finitude, de sua morte, consciente de que um dia vai morrer, ele sempre perguntou a si, e este perguntou a Cristo: o que farei para herdar a vida eterna? Há continuidade para a vida depois da morte? Se bem que tem um pastor muito conhecido no Brasil que diz assim: não é tão importante responder se há vida depois da morte, sim se há vida antes da morte, porque muitas pessoas estão morrendo em vida, não estão vivendo em vida. É claro que é fundamental a vida depois da morte, mas nós temos que sim, de fato, ver se estamos vivendo essa vida antes
da morte. E a eternidade ser apenas a celebração e a continuidade dessa vida que estamos vivendo aqui. Agora veja só, ele vem com essa pergunta fundamental. E o que Cristo faz é desmontar o castelo daquele jovem rico. Desmontar construções ficcionais que ele construiu sobre si, acerca de si mesmo. Ele disse: bom mestre, a primeira coisa que Cristo faz é dizer assim: bem, não está muito impensado esse adjetivo? Não está muito apressado esse adjetivo? É como se ele estivesse orientando: não use o adjetivo bom impensada e apressadamente, não. Porque só há uma fonte de bondade, Deus. Você crê que Deus é a fonte dessa bondade? E que eu, como Deus Filho, também sou? No fundo, ele está desmontando o castelo daquele jovem rico, que disse: bom mestre, apressadamente, impensadamente. E daí ele lança a segunda tábua do Decálogo, Êxodo 20, do 13 a 17. Ele lança a segunda tábua do Decálogo, que trata justamente dos valores sociais mais elevados: vida, propriedade, verdade e família. Ele diz assim: sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então veja, ele lança a segunda parte do Decálogo. Sim, ele focaliza na segunda tábua do Decálogo, para que este jovem então pensasse sobre a sua própria bondade a partir dos valores sociais mais elevados: vida, propriedade, verdade e família. E aí a resposta do jovem rico é interessante. Veja, Cristo está desmontando este castelo ficcional que o jovem rico construiu sobre si mesmo. Ele disse assim: mestre, tudo isso, veja, palavras do jovem rico, palavras desse jovem com muitas propriedades, desse homem que tinha posição. Ele disse assim: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Desde a minha juventude. Então veja o castelo ficcional, veja, a lei deveria ser para todos nós espelho, como diz Romanos 3,20. Espelho através do qual enxergamos a nossa malignidade, a nossa maldade, a nossa perversidade, o quão incapazes somos de cumprir a lei. Porque se cumprimos certos preceitos, caímos em outros. A lei é esse espelho, espelho que mostra quão pecadores, quão miseráveis somos. A Amanda está dizendo assim: Jesus está sempre a nos desconstruir. Verdade, ele está desconstruindo castelos ficcionais que a gente constrói sobre as nossas próprias vidas. E o jovem rico tinha esse castelo. Veja, eu sigo desde... Opa, deu uma pausa aqui, mas voltou. Pausou aqui. No meu, pelo menos na minha tela, a informação que veio é que o vídeo foi pausado. Então veja só, voltando ao texto que nós estamos trabalhando. Verso 21 diz assim: e Jesus, fitando-o, o amou e disse. É importantíssimo que a gente compreenda esse verso 21, porque ele é como um óculos. Sim, esse texto são como lentes. Travou de novo? Eu acho que essas mensagens vieram no momento em que o texto, a imagem do vídeo parou. Voltou? Tá, então deixa eu falar aqui que voltou.
Não, espero que tenha voltado. Parou tudo? Voltou. Então tá. Então eu vou repetir para vocês. O verso 21 diz assim, verso 21 do capítulo 10. E Jesus, fitando-o, o amou. Esse verso é imprescindível, é importantíssimo. São os óculos necessários para compreendermos todo o conjunto do texto. Toda essa narrativa que foi vivida por Cristo. Esse jovem se ajoelhou com uma pergunta fundamental: que farei para herdar a vida eterna? Jesus, fitando-o, olhando fixamente, com verdade. Sim, seus olhos eram olhos verdadeiros e nutridos por esse amor real. Fitando-o, o amou. A partir deste verso, nós temos que interpretar todo o conjunto da narrativa. Todo o conjunto da narrativa. Ok, eu estou recebendo aqui alguns conselhos, vou tentar seguir esses conselhos. Então observe bem, ele o amou. E aí, é importante que a gente entenda isso. Porque ele o amou. Amou o jovem rico. Ele desafiou o jovem rico com 5 imperativos. 5 imperativos, uma série de 5 imperativos fundamentais. Ele disse assim: vai. Primeiro imperativo. Vende tudo o que tens. Segundo imperativo. Terceiro imperativo. Dá-o aos pobres. E aí você terá um tesouro no céu. Depois vem, segue-me. Quinto imperativo. 5 imperativos fundamentais, eu os repito mais uma vez. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, vem, segue-me. Estes 5 imperativos precisam ser interpretados à luz do fitando-o, o amor. Os 5 imperativos não eram uma provação de Cristo àquele jovem rico. Tinha a intencionalidade de convidá-lo para a jornada mais linda, para a vida mais extraordinária, que era a vida de seguir Cristo, de ser seu discípulo. Veja, o convite que Cristo fez ao jovem rico, ele fez a todos os seus discípulos, a Pedro, a Tiago, a João. Sim, todos os seus discípulos foram convidados com essa mesma expressão: segue-me. Os 5 imperativos precisam ser interpretados à luz desse amor. Ele fitou os olhos do jovem rico e o convidou para a jornada mais bela da vida, ser seguidor de Cristo. Veja, nós temos que entender, o amor de Jesus não o leva a reduzir as exigências do discipulado. Não. Ele não quer reduzir as exigências do discipulado a fim de fazer com que haja uma conversão mais fácil. Cristo não está interessado em conversão fácil. Cristo está interessado na conversão real, verdadeira. Ele não está adaptando os seus princípios, seus valores, seu chamado, vocação, reino, caminho, travessia, discipulado. Não, ele mantém, mesmo amando-o mantém. O amor de Jesus não o leva a reduzir as exigências do discipulado, não. Viver a vontade de Deus é viver uma vida de sacrifício, como nós já estudamos isso. É a radicalidade desse reino, dessa proposta. Se a tua mão te faz tropeçar, corta. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Não vos conformar com o mundo, com este tempo, com este século, mas
transformai-vos. Veja a radicalidade desse projeto incrível de Jesus. Sim, seguir a vontade de Deus significa autonegação. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz. O Evangelho sempre foi esse chamado, essa vocação para uma vida radical, para uma vida diferente. É uma proposta de completa renovação, transformação. Veja, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm seus covis, os pássaros seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem lugar para reclinar a cabeça. Ele é um itinerante que negou tudo, sim, negou tudo para viver como servo, para lavar pés de discípulos, pés sujos que compartilhavam estradas com animais. Sim, ele fez o pior serviço de seu tempo, reservado aos escravos, mais baixos em termos sociais. Ele fez o serviço dos escravos. Renúncia de bens materiais, foi o que ele disse ao jovem rico: vende tudo o que tens. Sim, tira aquilo que está entronizado em seu coração. Isso mostrou-se mais evidente ainda porque ele retirou-se triste. Aquele jovem retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. As riquezas estavam no altar do coração daquele jovem rico. Agora é interessante, aquele jovem rico tinha tudo, muitas propriedades, tinha status, sim, status social, reconhecimento social. Ele vai em direção a Cristo e sai sem nada. Ele tinha tudo e saiu sem nada no encontro com Cristo. Bartimeu, que nós estudaremos um pouco mais à frente, quase já a última narrativa antes da entrada triunfal em Jerusalém, não tinha nada. Tinha uma capa. E ele diz, o texto diz, lançou de si a capa. A única coisa, a única propriedade que aquele mendigo tinha, que estava à beira do caminho, era uma capa, e ele lançou de si a capa. Ele estava à beira do caminho, não tinha nada, ele não estava no caminho. Cristo o colocou no caminho e seguia Jesus estrada fora. Bartimeu não tinha nada e no encontro com Cristo saiu com tudo. O jovem rico tinha tudo, propriedades, bens, casas, reconhecimento social, e saiu sem nada. Retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. O que está no altar do seu coração? O que está no altar do meu coração? O que é prioridade para mim? O que é prioridade para você? Arranca isso. Arranca. A idolatria é a quebra de todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas é a maior lei. Com toda força, com todo entendimento, é a maior. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas... Arranca qualquer coisa que ocupa o altar em seu coração. Deus tem que ser o primeiro lugar nas nossas vidas. O relacionamento com Ele, que transborda numa lei que se une, sim, organicamente, como se fosse uma lei só. Deuteronômio e Levítico, distantes da Torá, mas unidas, mandamentos unidos, como um só corpo, que é o amor ao próximo. Amar a Deus e ao próximo. O amor a Deus transborda no amor ao próximo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que todas as idolatrias, dinheiro, status, sim, sejam destronizados dos nossos corações, para que Deus esteja em primeiro lugar nas nossas vidas. Que Ele ocupe o altar dos nossos corações. Que Deus abençoe muito a sua vida. Não seja como o jovem rico, que no encontro com Cristo saiu sem
nada. Seja como Bartimeu, não tinha nada, saiu com tudo e seguia Jesus estrada fora. Senhor, muito obrigado por mais uma manhã na tua presença. Que o Senhor renove as nossas forças. Deus, que o Senhor esteja no trono dos nossos corações, das nossas vidas, existências, porque nós queremos vivê-la para a glória do teu santo nome. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem realizado, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, que tudo hoje que ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas seja quebrado, para que o teu reino esteja em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça deste reino. Que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe Rafael, que Deus abençoe, meu pai está aqui também, meu primo Laurence, Milene, Cássia, que Deus abençoe muito a vida de vocês, a minha irmã Teimara. Eu peço perdão aí, porque às vezes a instabilidade da internet tem essas pausas, né? Tem essas pausas. Então me perdoem aí, mas que Deus abençoe muito, muito, muito vocês. Muito. Dani, Rafael, Alan, estou vendo Alan aqui, Beth, Helmut. Que Deus abençoe muito, muito vocês. Dê um dia especial, uma manhã especial na presença do Senhor. Que seja um dia maravilhoso e que tudo que ocupa o primeiro lugar das nossas vidas seja retirado, para que Deus seja o primeiro lugar, esteja assentado no altar dos nossos corações. Que Deus abençoe muito a sua vida, no nome de Jesus. Amém.